A manhã no leilão de cães estava pesada. O ar parecia carregado de poeira e descaso, como se cada prego enferrujado daquelas cercas testemunhasse em silêncio histórias que ninguém queria ouvir. O galpão era improvisado, com arquibancadas de madeira mal pregadas, um microfone chiando e um público que oscilava entre curiosidade e crueldade. Ali, para muitos, não eram vidas que se negociavam, mas mercadorias baratas que poderiam servir de guarda ou espetáculo. No centro do recinto, arrastado com uma corda grossa, surgiu um pastor alemão magro, com as costelas saltando sob a pele. O focinho trazia cicatrizes antigas, mal cicatrizadas, e o olhar parecia carregar não apenas dor, mas também julgamento. Ele não latia, não implorava, não fazia graça. Apenas encarava o vazio, como se já tivesse entendido que, para aquelas pessoas, ele era nada além de um fardo respirando. O leiloeiro tentou animar a plateia batendo o martelo no púlpito gasto. Aqui está mais um, forte, obediente. A voz era cansada, sem convicção. Quem dá o primeiro lance? O silêncio veio rápido, quebrado apenas por algumas risadas dispersas. Uma voz no fundo disparou. Esse aí é inútil, não serve nem para caçar rato. Outra gargalhada ecoou e o cachorro encolheu os ombros, sem reagir. Para a plateia, aquele animal não passava de peso morto. A cada segundo que passava sem lances, a atmosfera se tornava mais cruel. Era como se as pessoas buscassem justificar a própria indiferença, ridicularizando o cão. "Vamos lá, gente!" insistiu o leiloeiro, batendo de novo o martelo. "Um pastor alemão! Ainda tem vida nele!" Mas ninguém se movia. Os olhares percorriam o animal como quem observa um objeto quebrado numa prateleira de ferro velho. Risos, murmúrios e até assobios de zombaria surgiam. Era um espetáculo de desprezo. No meio dessa cena, encostado numa das colunas de madeira do galpão, estava um homem silencioso. Vestia uma jaqueta escura, poída pelo tempo, botas cobertas de poeira da estrada e um chapéu que escondia boa parte de seu rosto. Ele não falava, não ria, não fazia parte da zombaria coletiva, apenas observava. Seus olhos, duros como pedra, pareciam medir cada detalhe da cena. Enquanto a multidão ria, ele notou algo diferente no cachorro. Não era apenas a magreza, nem os ferimentos. Era a forma como o animal permanecia ali, firme, encarando a todos sem abaixar a cabeça. Não havia submissão, mas também não havia agressividade. Havia sim uma resistência silenciosa, como se aquele cachorro dissesse sem palavras: "Eu ainda estou aqui, eu sobrevivi." O martelo bateu outra vez. "Ninguém? Vou ter que encerrar sem venda?" Foi então que a mão do homem se levantou, calma, sem pressa. A plateia virou o rosto para ele, surpresa. O silêncio se instalou por alguns segundos, logo rompido por risadas ainda mais altas. "Tá brincando? Vai gastar dinheiro nesse traste?" zombou alguém. "Deve estar ficando louco", disse outro. Mas o homem não respondeu. Apenas manteve a mão erguida, o olhar fixo no leiloeiro. O pregão seguiu rápido e não houve outro lance. Ninguém queria disputar. Por que gastariam 1 centavo naquele cão condenado? "Vendido", anunciou o leiloeiro batendo o martelo. As risadas ecoaram mais uma vez, como se fosse uma piada coletiva. Mas enquanto a multidão ria, o homem desceu devagar, caminhando até onde o cachorro estava preso. O animal, ao vê-lo, não recuou. Apenas acompanhou seus passos com os olhos, atento, desconfiado. Quando a corda foi entregue em suas mãos, o homem não puxou com violência. Ao contrário, se agachou lentamente, ficando na altura dos olhos do cão. Estendeu a mão, sem pressa, sem falar nada. A respiração do animal era tensa, e por um momento parecia que ele iria morder ou fugir, mas não fez nada disso. Apenas ficou parado, analisando aquele estranho que não ria, não gritava, não o tratava como lixo. E então, num gesto pequeno, mas carregado de significado, o cachorro deixou que a ponta do focinho encostasse na mão do homem. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para criar uma conexão invisível. O público não percebeu nada daquilo. Para eles era apenas um homem excêntrico, levando para casa um cão sem valor. Mas naquele instante, algo muito maior tinha começado. A história de 2 sobreviventes que ainda não sabiam o quanto precisavam um do outro. Enquanto o homem caminhava para fora do leilão com o cachorro ao seu lado, os olhares de desprezo ainda o seguiam.
Mas ele não ligava. Não estava ali para provar nada a ninguém. E no fundo, o silêncio do animal parecia se alinhar ao seu próprio silêncio. Era como se os dois, sem trocar palavras, reconhecessem no outro a mesma marca invisível, a dor de carregar cicatrizes que o mundo não entende. E naquele dia, quando todos chamaram o cachorro de inútil, apenas um homem silencioso enxergou o contrário. A estrada que levava para fora da cidade era longa, poeirenta e solitária. O caminhão velho do homem avançava devagar, com o motor resmungando a cada subida. No banco do passageiro, o cachorro permanecia quieto, encolhido, como se ainda não acreditasse no que estava acontecendo. A coleira improvisada repousava frouxa em seu pescoço, e seus olhos varriam o horizonte, atentos, como se esperassem que a qualquer momento alguém viesse arrancá-lo dali. O homem não falava. Não havia palavras de conforto, nem promessas de futuro, apenas a presença silenciosa, firme, que transmitia algo mais profundo do que qualquer frase ensaiada. A estrada parecia ecoar aquele silêncio, e a cada quilômetro o cachorro relaxava um pouco mais, como se começasse a entender que, ao menos por enquanto, não estava em perigo. Quando o caminhão finalmente parou diante de uma cabana de madeira cercada por campos abertos, o sol já se punha no horizonte. A paisagem era simples: um celeiro antigo, uma varanda com 2 cadeiras e uma cerca de arame farpado que mal se sustentava em pé. Nada ali era luxuoso, mas havia um ar de lar, um lugar onde o tempo passava devagar. O homem desceu primeiro, abriu a porta do passageiro e esperou. O cachorro hesitou. As patas estavam firmes no banco, os músculos tensos, como se ainda não acreditasse que podia sair sem apanhar. Foi só quando o homem se afastou alguns passos, ficando de costas, que o animal finalmente pulou para fora, tocando o chão com cautela. Naquela noite, o homem não tentou forçar nada. Apenas colocou uma tigela com água fresca e outra com restos de carne cozida perto da varanda. Sentou-se na cadeira de balanço, acendeu um cigarro e deixou que o cachorro decidisse. O animal, desconfiado, permaneceu à distância por longos minutos. Cheirava o ar, observava cada movimento, mas a fome falava mais alto. Devagar aproximou-se da tigela, deu a primeira lambida e, em seguida, devorou a comida com uma pressa desesperada. O homem observava em silêncio. Cada cicatriz, cada olhar atento, cada movimento encolhido falava de uma história que ainda não tinha sido contada. Mas ele sabia esperar, e esperou. Os dias seguintes seguiram esse mesmo ritmo. Silêncio, pequenos gestos, paciência. O cachorro começou a rondar a casa, explorando o campo ao redor, mas sempre voltava para dormir perto da varanda, como se tivesse escolhido aquele espaço como seu ponto seguro. O homem, por sua vez, trabalhava nas tarefas diárias. Consertava cercas, cuidava da horta, mexia em ferramentas enferrujadas. Em nenhum momento tentava controlar o animal. Deixava que ele decidisse o quanto queria se aproximar. E pouco a pouco, a aproximação aconteceu. Primeiro, o cachorro aceitou comer enquanto o homem permanecia sentado por perto. Depois começou a deitar-se a alguns metros dele, até que, numa manhã fria, quando o homem estendeu a mão para pegar uma caneca de café, sentiu o toque leve de uma pata sobre seu joelho. Foi rápido, quase tímido, mas significativo. O cachorro encostou a pata como quem pede algo sem saber como. O homem não disse nada, apenas deixou a mão repousar ali, firme, transmitindo confiança. E naquele instante algo mudou entre eles. O cachorro ganhou um nome, Rook. Não foi anunciado em voz alta nem escrito em nenhum papel. O homem apenas murmurou uma vez ao colocar comida. "Vamos, Rook." E o animal, como se reconhecesse aquele som como parte de si, levantou as orelhas e caminhou até a tigela. A rotina se transformou. Rook passou a acompanhar o homem nos campos, seguia-o até o celeiro, observava cada movimento como um aprendiz silencioso. Não era apenas lealdade instintiva, havia algo de consciente em sua vigília. Os olhos atentos não perdiam nada, como se estivesse sempre pronto para proteger aquele que, pela primeira vez, não o tratava como inútil. Mas, junto com a confiança, surgiram sinais inquietantes. Numa tarde, enquanto o homem consertava a cerca, um estrondo ecoou à distância. O disparo de uma espingarda de caçador. Rook congelou no mesmo instante. Seus músculos se retesaram, a respiração ficou ofegante
e ele começou a rosnar baixo, como se o som tivesse despertado memórias escondidas. O homem tentou se aproximar, mas o cão recuou, mostrando os dentes não para ele, mas para algo invisível. Foi preciso quase 1 hora até que se acalmasse. Noutra noite, quando uma tempestade caiu sobre os campos, os trovões fizeram Rook encolher-se num canto, tremendo. Mas não era o medo comum de um animal diante do barulho. Era algo mais profundo, desesperado, como se cada estrondo trouxesse de volta a lembrança de dor física. O homem percebeu. Não dizia nada, apenas se sentava por perto, deixando que Rook encontrasse apoio em sua presença. Aos poucos, o cachorro começou a se deitar ao lado dele, apoiando a cabeça em sua perna, buscando refúgio na quietude daquele companheiro. Foi então que o homem começou a suspeitar. Rook não era apenas um cão maltratado. Havia algo sistemático naquelas reações, algo que apontava para abusos muito específicos. Não era apenas fome ou abandono, era treinamento cruel, forçado, com violência calculada. A resposta veio em um detalhe. Certo dia, enquanto organizava algumas ferramentas no celeiro, o homem encontrou um velho pedaço de metal preso à coleira de Rook. Estava gasto, quase ilegível, mas ainda era possível distinguir parte de uma inscrição. Wilcox Ranch. O nome soava distante, mas carregava peso. O homem franziu o senho, guardou o pedaço de metal no bolso e não comentou nada. Apenas observou Rook, que parecia alheio ao próprio passado, vivendo o presente como podia. Mas aquele nome não saiu mais de sua cabeça. Wilcox Ranch não era apenas um rancho qualquer. Ele já tinha ouvido histórias de criadores que usavam métodos brutais para treinar cães de combate, de cercas altas que escondiam mais do que protegiam. E se Rook tinha vindo de lá, significava que as cicatrizes em seu corpo eram apenas a superfície de algo muito mais sombrio. Naquela noite, sentado na varanda, o homem acendeu outro cigarro e ficou olhando o campo escuro. Rook estava deitado ao seu lado, respirando pesado no sono. E ele sabia, com a mesma certeza de quem conhece o próprio destino, que aquela história ainda não tinha acabado. Porque quando alguém chama um cão de inútil, está tentando apagar tudo o que ele já sobreviveu. E Rook, com cada marca no corpo, era a prova viva de que a sobrevivência tem voz. O homem respirou fundo. O silêncio da noite era profundo, mas dentro dele começava a se formar algo novo. Uma determinação silenciosa, uma promessa não dita. Ele não havia resgatado Rook apenas para dar-lhe um lar. Sem perceber, havia assumido uma missão e sabia que, cedo ou tarde, teria que voltar seus passos para o passado sombrio. Os dias passaram devagar, mas a paz nunca é eterna quando o passado se recusa a morrer. Elijah, como alguns poucos o chamavam, sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, quando encontrou a inscrição Wilcox Ranch, naquele pedaço de metal enferrujado, preso à antiga coleira de Rook, algo dentro dele despertou. Não era apenas curiosidade. Era uma ferida antiga, uma sensação que ele conhecia, a de que a injustiça, quando não é enfrentada, cresce como um veneno silencioso. Rook, por outro lado, parecia viver duas vidas. À luz do dia, explorava os campos, corria entre as árvores, deitava-se ao sol como qualquer cachorro que descobre, enfim, a liberdade. Mas à noite, o fantasma voltava. Bastava um trovão, o estalo de madeira no celeiro, ou o eco distante de uma arma para que ele se transformasse. Rosnava para as sombras, tremia, olhava em volta como se esperasse o próximo golpe. Elijah observava tudo. Cada reação do cão era como uma janela aberta para um passado que ele próprio não queria reviver, mas que sabia que teria que encarar. Foi numa manhã nublada que Elijah decidiu procurar respostas. Pegou o caminhão e, com Rook no banco do passageiro, dirigiu até a cidade vizinha. No bar local onde as conversas sempre giravam em torno de boatos, terra e dívidas, ele começou a ouvir. Não fazia perguntas diretas. Apenas se sentava num canto, bebia devagar e deixava que os outros falassem. E eles falaram. "Você viu?", dizia um dos homens na mesa ao lado. "Parece que o velho Wilcox está contratando gente de novo." "Pra quê?", perguntou o outro. "O rancho dele mal dá lucro." "Não é por lucro", respondeu o primeiro baixando a voz. "É para aqueles treinamentos de sempre. Cães. Dizem que estão testando uns métodos novos." Elijah permaneceu imóvel, mas por dentro sentiu o sangue gelar. Rook
Deitado sob a mesa, ergueu a cabeça como se entendesse. Mais tarde, já na saída, um dos moradores mais antigos, o Sr. Miller, aproximou-se devagar. Tinha olhos cansados e uma voz que carregava peso. "Você é novo por aqui, não é?" disse encarando Elijah. "Só um conselho. Se ouviu falar do Wilcox Ranch, esqueça. É um buraco de sombras. Quem mexe com aquilo não encontra saída." Elijah não respondeu. Apenas assentiu com um gesto discreto. Mas, dentro dele, a decisão já estava tomada. Naquela noite de volta à cabana, Elijah ficou acordado por horas. Observava Rook dormir aos pés da cama, mexendo-se em sonhos agitados, gemendo baixo como quem revive cenas de dor. E ao olhar para o cão, ele próprio foi transportado de volta ao passado. Flashes de memória vieram. Um campo em chamas, gritos abafados, companheiros caindo ao seu lado, e o peso esmagador da culpa que nunca o deixou. Ele conhecia bem aquele olhar de Rook, porque já o tinha visto no espelho. O olhar de quem sobrevive, mas não sabe se merece. Na penumbra do quarto, Elijah murmurou quase sem perceber: "Eu sei como é, garoto." Rook abriu os olhos, ergueu a cabeça e, em silêncio, apenas o observou. Não havia necessidade de mais palavras. Dias depois, a tensão encontrou forma concreta. Enquanto Elijah trabalhava na cerca, uma caminhonete preta apareceu na estrada de terra que levava até sua propriedade. O motor roncava como ameaça, e dela saíram dois homens de postura dura, roupas limpas demais para simples fazendeiros. "Bom dia", disse o primeiro, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. "Estamos procurando um cão perdido. Pastor alemão, cicatrizes no focinho. Você não teria visto, teria?" Elijah não respondeu de imediato. Apenas limpou as mãos na calça, ergueu os olhos e os encarou. O silêncio se estendeu, pesado. Rook, que estava por perto, começou a rosnar baixo, os pelos eriçados. "Calma aí, parceiro", disse o segundo homem, fazendo menção de colocar a mão no coldre. "Só estamos perguntando." Elijah deu um passo à frente, firme, e respondeu numa voz grave: "Aqui não." Os dois homens trocaram olhares. O primeiro riu de forma seca. "Bom, se vir alguma coisa, nos avise. Esse cão tem dono?" Voltaram para a caminhonete e partiram levantando poeira. Mas Elijah sabia. Aquilo não era uma visita casual. Estavam procurando Rook e sabiam exatamente onde bater. Naquela noite, trancou as portas e manteve a espingarda encostada na parede. Rook não pregou os olhos. Ficou em alerta, andando de um lado para o outro, como se pressentisse que o inferno estava se aproximando. Poucos dias depois, Elijah decidiu procurar alguém que pudesse confirmar suas suspeitas. Foi até a pequena delegacia da região, onde conhecia o vice-xerife Dwyer, um homem magro e de fala arrastada. "O que você sabe sobre o Wilcox Ranch?" perguntou direto, sem rodeios. Dwyer suspirou, coçou o queixo e respondeu: "Sei o suficiente para não me meter. Aquilo é um ninho de víboras. Eles dizem que criam cães de trabalho, mas todo mundo sabe da verdade. Treinamento cruel, choques, fome, até lutas escondidas. Mas nunca pegamos nada, eles sempre estão um passo à frente." Elijah fechou o punho contendo a raiva. "Eu tenho um desses cães", disse, "e ele carrega cicatrizes que confirmam cada palavra sua." Dwyer o encarou com seriedade. "Então você tem um problema, Elijah, porque se eles descobrirem não vão parar até recuperar o que consideram deles." Naquele instante ficou claro. O resgate de Rook não era apenas um gesto de compaixão, era uma declaração de guerra. De volta ao campo, Elijah passou a treinar Rook não com gritos ou dor, mas com paciência e respeito. O cão, que antes se encolhia a cada movimento brusco, começou a responder de outra forma. Corria quando chamado, sentava-se apenas com um olhar, seguia comandos simples não por medo, mas por confiança. E a cada dia, o vínculo crescia. Rook já não era o cão inútil do leilão. Era vigilante, protetor, inteligente. Mais que isso, era companheiro. Mas Elijah sabia que, a qualquer momento, o passado bateria novamente à sua porta. E quando isso acontecesse, ele não pretendia recuar. Na varanda, olhando o horizonte avermelhado do pôr do sol, Elijah passou a mão sobre a cabeça de Rook e murmurou: "Eles não vão levar você de volta. Não enquanto eu respirar." Rook ergueu as orelhas, encostou o focinho em sua mão e ficou ali, em silêncio. E naquele pacto silencioso, o homem e o cão selaram não apenas uma amizade, mas uma guerra que logo se tornaria inevitável.
A calmaria não dura para sempre. Elijah sabia disso e Rook também. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que cada dia vivido em silêncio era apenas a preparação para um ruído maior. E o ruído veio, numa noite sem lua, quando o farfalhar distante de pneus na estrada de terra fez Rook levantar a cabeça de súbito, rosnando baixo. O farol de 2 veículos cortou a escuridão, iluminando o campo com feixes agressivos. Elijah já estava de pé, a espingarda em mãos, quando a caminhonete preta parou diante da cerca. 4 homens saltaram dela, seguidos de outro carro, maior, de onde saiu uma figura que Elijah não tinha visto antes, mas que Rook reconheceu de imediato. O cão explodiu em latidos furiosos, puxando a coleira como se quisesse atravessar a noite inteira só para alcançar aquele homem. Seus olhos estavam tomados não de medo, mas de ódio, e cada músculo em seu corpo gritava vingança. O homem de terno escuro e sorriso frio caminhou devagar, como quem tem a certeza do controle. "Faz tempo, Rook", disse, a voz carregada de ironia. "Vejo que ainda se lembra de mim." Elijah entendeu. Não precisava de explicações. Aquele era o responsável. Everett Rohr, o homem que comandava as sombras por trás do Wilcox Ranch. "Esse cão é meu", continuou Rohr. "E você, estranho, cometeu um erro ao se meter onde não devia. Entregue-o, e talvez eu deixe você viver." Elijah manteve o olhar firme, sem recuar. O silêncio que carregava era mais eloquente que qualquer resposta. Rook, ao lado dele, rosnava como uma tempestade prestes a se soltar. "Não", disse Elijah. Enfim, a palavra curta cortando o ar como lâmina. A tensão explodiu. Os homens avançaram e o campo virou palco de caos. Rook saltou como um raio, derrubando um dos capangas com uma fúria que não vinha do presente, mas do passado inteiro de dor acumulada. Elijah, com precisão fria, disparou contra o ar, forçando os outros a recuar, mas manteve-se em posição defensiva. O confronto não era apenas físico, era simbólico. Cada movimento de Rook mostrava que ele não era mais o cão inútil do leilão. Era um guerreiro, um sobrevivente que, ao lado de Elijah, encontrara propósito. Rohr, percebendo que não controlava mais a situação, recuou alguns passos, os olhos estreitos de raiva. "Você não sabe com quem está lidando", ameaçou. "Isso não vai acabar aqui." Elijah caminhou até a cerca, aproximou-se até que o rosto estivesse iluminado pelos faróis e respondeu baixo, mas firme. "Eu sei exatamente, e é por isso que vai acabar aqui." Rook, ofegante, voltou para o lado de Elijah, os olhos fixos no inimigo. E naquele instante, a força do cão e a determinação do homem se tornaram uma só. Rohr entendeu. Havia perdido não apenas um cão, mas todo o poder que exercia sobre ele. Os veículos recuaram. Os homens sumiram na poeira da estrada. E pela primeira vez, o campo voltou ao silêncio. A madrugada trouxe calma, mas não trouxe esquecimento. Elijah sabia que Rohr ainda estava à solta e que a batalha podia recomeçar a qualquer momento. Mas, por enquanto, haviam vencido. Rook, deitado na varanda, trazia no olhar algo diferente. Não era mais o olhar vazio do cão abandonado no leilão. Era o olhar de quem reencontrou dignidade. Elijah se sentou ao lado dele. Passou a mão pela cabeça do animal e murmurou. "Eles chamaram você de inútil. Estavam cegos." Rook encostou o focinho em sua mão e os dois permaneceram em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, mas acolhe. Aos poucos, a notícia do confronto se espalhou pela região. Alguns riam dizendo que Elijah era louco de enfrentar gente como Rohr. Outros, porém, começaram a se inspirar. E em pouco tempo, surgiram pessoas trazendo cães abandonados, maltratados, pedindo ajuda. Elijah não recusava. Cada animal que chegava encontrava no campo não apenas abrigo, mas uma segunda chance. E Rook, agora, era mais do que sobrevivente. Era guardião. Observava os recém-chegados, os acolhia e parecia dizer a cada um deles: "Eu sei, eu também estive lá, mas agora estamos em outro lugar." Meses depois, a varanda da cabana já não estava mais vazia. Ao redor corriam cães de diferentes raças e tamanhos, cada um com sua própria história marcada no corpo. Elijah caminhava entre eles em silêncio, como sempre, mas agora havia algo diferente em seu semblante, uma leveza que há muito tempo não conhecia. Rook, sempre ao seu lado, permanecia atento. Não era mais prisioneiro do passado. Agora era símbolo de resistência,
de redenção. E embora o fantasma de Everett Rohr ainda rondasse em algum lugar distante, Elijah sabia que qualquer que fosse o futuro, ele e Rook enfrentariam juntos. Afinal, naquele dia no leilão, quando todos chamaram o cachorro de inútil, apenas um homem silencioso enxergou o contrário. E foi essa escolha aparentemente pequena que mudou não apenas a vida de um cão, mas o destino de todos que viriam depois.